Qual é a conexão entre introspecção e a fotografia? Bem, eu entendo a fotografia como um universo particular, como uma viagem de introspecção, uma viagem para dentro da gente mesmo. A fotografia traz um paradoxo interessante, que é o clique em si versus a produção da imagem na mente do fotógrafo. E essas duas coisas têm ritmos diferentes. A fotografia tem a qualidade de ser simples e rápida, mas ao mesmo tempo lenta e complexa. Né? Simples porque basta um clique para surgir uma imagem. E complexa porque aquela imagem que resultou daquele clique pode ir muito além daquele momento. Né? Vamos imaginar um cenário qualquer, por exemplo, o céu. Fotografar o céu é possível para qualquer um. Todos nós podemos virar o viewfinder para o céu e fazer um clique. E pronto, temos uma fotografia do céu. Certo. Só que, isso que é interessante, só alguns cliques é que vão significar alguma coisa além do céu propriamente dito, né? O que eu quero dizer aqui é que a fotografia de qualidade, ela pressupõe um autoconhecimento, ela pressupõe uma reflexão, uma introspecção. Né? E isso não é simples nem fácil. A arte da fotografia, dentro da sua complexidade, né, como arte, é para aqueles que estão à procura dessa interpretação, de uma interpretação do mundo, qualquer que seja, mas que essa interpretação ela é resultado de uma elaboração interna, e que é o que eu estou chamando aqui de introspecção. Né? Eu gosto de dizer que a introspecção é a linguagem secreta do fotógrafo. É uma linguagem, não, é uma linguagem sem palavras, mas é audível através do significado da imagem. É como se a introspecção do fotógrafo tivesse o poder de dar vida própria àquela imagem. É como se a fotografia tivesse uma vida própria. E essa é a diferença quando uma fotografia atrai um pouco mais de tempo a nossa atenção do que aquelas que a gente passa batido sem fazer muita atenção, nenhum tipo de interesse especial, né? E isso é resultado da introspecção, porque quando você começa a refletir sobre as coisas, você tem um novo entendimento sobre as coisas que estão ao nosso redor, sobre o que nós estamos fotografando, qual é o significado daquilo, qual é o propósito do meu clique, né? Qual é a consequência da minha imagem. Então, tudo isso, sob o meu ponto de vista, só é possível através da introspecção. Né? Como se a introspecção fosse um instrumento a mais, né? Que os fotógrafos podem lançar à mão. Então, se isso está disponível, por que não usar essa qualidade que a gente tem, né? de introspecção, de pensamento, de reflexão? Claro, isso é muitíssimo mais trabalhoso do que simplesmente dar um clique. Né? E isso também tem uma ironia que é a seguinte: o esforço é tão grande para elaborar esse tipo de coisa que eu estou dizendo, e a diferença é mínima. É mínima. Não que não seja perceptível, ela é. E porque a diferença é pequena, mas significa muito, a grande maioria das pessoas acham que isso não vale a pena. Né? Para que um esforço enorme de autoconhecimento, de batalha, de reflexão, de leitura, de conhecer outras culturas, de viajar, de abrir a mente, de abrir o coração, de se jogar destemidamente para o desconhecido,
Isso tudo é um risco gigantesco, né? Isso tudo até causa um pouquinho de medo, uma certa estranheza, mas eu acho que tudo isso, gotinha por gotinha, vai compondo a, a beleza da imagem e a força de uma imagem de qualidade, uma imagem bem produzida. Então, tudo isso para dizer que a partir desse recorte teórico, né, que eu estou querendo compartilhar aqui com vocês, a introspecção do fotógrafo e a fotografia em si são intrinsecamente ligadas, intrinsecamente ligadas. É uma relação, sob o meu ponto de vista, e a partir da minha crença, né, de que as coisas boas nascem a partir de um trabalho bastante árduo. Nesse caso, a introspecção do fotógrafo e a fotografia estão ataticamente ligados. Eu não consigo ver uma produção artística onde essas duas coisas estejam desconectadas, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Que ótimo. E, Graziela, você acha que tudo isso que você falou, com certeza é assim? Mas você acha que isso tem a ver com, por exemplo, com o propósito de cada fotógrafo, com o propósito do fotógrafo sair e desenvolver determinado projeto, ou são coisas diferentes? Você está me perguntando se isso é válido para qualquer tipo de fotografia? Por Isso, exemplo, nesse uma sentido. fotografia... entendo. Sim, a resposta é sim, sem sombra de dúvida. Porque, aliás, eu sempre gosto de fazer uma ressalva que não está valendo aquelas... Eu não estou falando da fotografia de produto, tá? Tipo, fotografar um tênis ou uma cerveja. Eu estou falando da fotografia como arte, tá? Então, a arte tem várias facetas. Por exemplo, uma fotografia de casamento. É uma obra de arte. Porque ali, se você tem o conhecimento ou o conhecimento do significado do que é aquilo que você vai fotografar, né? A relação do casal, ou a simbologia do casamento para um ou para outro, independente se é um casamento entre pessoas de sexo diferente ou mesmo gênero, não importa. O que importa é se o fotógrafo tem essa compreensão do significado daquele momento para quem está sendo fotografado, o resultado eu te garanto que é extraordinariamente melhor. Então, para você poder entregar alguma coisa, você tem que ter essa coisa. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, sob esse aspecto, a cultura do fotógrafo é de extrema importância. Porque a cultura, na área de várias áreas, você pode adorar a música, então você vai estudar música, você pode estudar a história da música, ou a própria música, ou os músicos, ou a biografia dos músicos que você admira. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quanto mais fundo você for na sua curiosidade, naquilo que você se apaixona na vida, aquilo vai te dar elementos para você poder retribuir essa cultura, ou para o seu fotografado, ou para o seu cliente, ou para com quem você compartilha a sua vida. A fotografia, na minha visão, ela não é uma coisa separada da vida da gente. Ela é a gente. Então, quando você conversa com alguém, você só pode falar daquilo que você conhece. Aliás, hoje em dia tem uma certa confusão, né? Que tem muita gente que faz muitas coisas que não conhece. Mas não É vamos verdade. entrar. Tem especialista aí de tudo quanto é tipo agora. Mas não vamos pegar essa outra linha de pensamento, que é quando a pessoa tem domínio daquilo que ela faz, do ponto de vista pessoal ou profissional. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que
isso que eu estou chamando de introspecção e reflexão e autoconhecimento, ela não é só válida para uma fotografia autoral, por exemplo, ou uma fotografia para a produção de um livro de imagens, ou para uma exposição fotográfica de paisagens. Não. Ela é válida e muitíssimo eficaz para qualquer tipo de fotografia. Dei o exemplo de fotografia de casamento, porque você é expert nessa área. Mas poderia ser uma fotografia de esporte, por exemplo. Certo. Né? Imagina fotografar os pilotos, mesmo que seja uma fotografia jornalística, vamos supor no pódio, né? Aquela fotografia que o mundo inteiro conhece, tá? Mas se você tem o conhecimento daquele momento, o que significa aquele momento para a galera que está assistindo, para as escuderias que investiram milhões e milhões naquele evento, a vida pessoal de cada piloto. Então, quando você tem o conhecimento de tudo isso, você é capaz, sem sombra de dúvida, de produzir uma imagem de muito mais impacto, mas não no impacto publicitário que eu quero dizer, o impacto no sentido da humanidade da imagem. Né? Eu acho que sim, acho que isso é para qualquer tipo de fotografia, em qualquer área da fotografia, sem dúvida nenhuma. Nossa, dá papo para o dia inteiro. Com certeza. Que ótimo. Nossa, adorei. Ótimo, Graziela. Posso fazer a segunda pergunta? Sim, claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Essa pergunta é bem importante, no sentido de que hoje, com o advento do digital, enfim, da informação, do acesso a equipamento, do acesso à informação, principalmente, as pessoas estão muito focadas na técnica e no equipamento, né? Então, essa pergunta vai vir super a calhar aqui, ó. O que é mais importante, na tua opinião? A inspiração ou a técnica? Sim, essa pergunta é realmente ótima, muito, muito adequada, né, para o momento que a gente está. Bom, uma fotografia genial, ela tem uma quantidade imensa de trabalho dedicado antes do clique, durante o clique e depois do clique. E fazendo assim, vamos dizer, um paralelo entre a inspiração e a técnica, eu acredito que a inspiração é o começo de tudo. É o início de tudo. Tudo começa com um pensamento, um projeto, um sonho, um desejo. Agora, a inspiração, quando eu digo um sonho ou um desejo, não é uma coisa passiva, uma coisa alienada. Não. Inspiração é algo vibrante. Eu vejo a inspiração não como um sonho, como se a gente estivesse vivendo nas nuvens, alienados do mundo que nos rodeia. Não, nada disso. A inspiração, ela não surge do acaso, ela é resultado da nossa curiosidade, ela é resultado de muita pesquisa, de disciplina, de persistência. E quando surge uma inspiração, não surge do nada. Ela é resultado de todo esse trabalho, né? E principalmente um trabalho disciplinado, né? Como eu disse, com muita persistência. E a partir disso é que vem, então, uma linha de trabalho, o que clicar e como clicar. E onde é que entra a técnica nisso, né? A técnica entra no momento do clique. Quando você sai para fotografar com uma inspiração, resultado desse trabalho todo que a gente falou antes, quando você o momento do clique, a técnica te ajuda, ela te conduz
há uma forma ideal de você colocar aquela inspiração em forma de imagem. Mas para isso você tem que dominar a técnica de luz, de contraste, de intensidade, de cores. Então, quando você está dominando a técnica e com uma inspiração sólida por trás disso, você é capaz de decidir em centésimos de segundo, milésimos de segundo, o que vai dentro do frame, qual a composição da imagem. Porque a composição, o que é? É o modo como você quer contar a história. Né? O que está dentro do frame é a história, mas como você vai contar a história? Né? Vai ser uma história arrojada, envolvente, bélica? Ou vai ser uma história romântica, suave, discreta? Né? Só que sem a técnica, isso não é possível. A técnica, ela é básica. Quando eu falo que a gente tem que ser culto e conhecer o mundo e viajar, tal, eu nunca estou deixando a técnica com menos importância. Então, aqui no caso, né, a pergunta da inspiração e da técnica, os dois são imprescindíveis para uma produção de qualidade. Né? Imagina, no caso da literatura, como escrever um poema se você não conhece a gramática? Me explica? Não dá. Como tocar uma peça musical de Bach, Mozart, Beethoven, de quem quer que seja, se você não é capaz de compreender a partitura? Não só ler a partitura, mas compreender, tocar com transcendência das notas musicais. Então, o que acontece? A técnica hoje em dia, eu não sei porquê, não consigo compreender, ela muitas vezes vem sendo colocada em segundo plano, né? Como se não valesse a pena você se esmerar no detalhe, ou na sutileza, ou na grandeza do detalhe. Todo mundo não diz que Deus aparece nos detalhes? E é verdade. Nas nossas fotografias também. O detalhe faz a diferença. E aí a técnica fotográfica, conforme ela vai se desenvolvendo e conforme o fotógrafo tem cada vez maior domínio dessa técnica, ela começa a ser invisível. Uma boa técnica de altíssima qualidade, ela não aparece na imagem. Ela não é perceptível para quem está vendo a imagem. E fazendo, por exemplo, uma comparação, vamos pegar um bailarino, uma área da dança. Imagina o Baryshnikov. Conhece o Baryshnikov? Lógico. Sim. Russo, espetacular. Aliás, ele é naturalizado americano, mas de qualquer forma. Imagina a coreografia O Corsário, onde ele está todo vestido de azul, lindíssimo. O primeiro acorde musical da orquestra, ele salta da coxia num grand jeté espetacular, quase que atravessa o palco inteiro. Só que é o seguinte, quando a gente vê aquele homem voando, a gente não pensa no esforço da técnica que ele teve que desenvolver para chegar naquele ápice. A gente simplesmente se identifica com aquele momento e começa a acreditar que é possível voar. Essa que é o valor da técnica, quando ela simplesmente desaparece. E a gente começa a imaginar, vendo o Baryshnikov voar, que é simples, que é fácil e que ele é leve, só que ele pesa 80 quilos. Numa força de gravidade no planeta Terra, pode imaginar a força que não existe num salto desse? Mesma coisa na fotografia. Quando a gente vê uma fotografia onde tudo se encaixa, onde as linhas são harmônicas, onde dá uma boa sensação de ver aquela imagem, a gente não pensa na técnica envolvida e anos de estudo que você investiu para chegar naquele ponto.
né? Então, na verdade, a técnica e a inspiração são duas coisas que vivem juntas. Não existe fotografia sem inspiração. E não existe fotografia sem técnica. Então, o que a gente tem que trabalhar? Não é propriamente o equipamento fotográfico. Com qualquer equipamento fotográfico, a técnica é a mesma. Como dirigir um carro. Você tem que aprender a dirigir um carro. E você pode dirigir uma Ferrari, um Porsche ou um Fusca. Então, você tem que, do meu ponto de vista, dominar essa técnica. Porque só a partir daí que você pode voar, alcançar outros horizontes dentro da fotografia. E muitos pintores e artistas do cubismo, por exemplo, vieram de uma pintura, de uma escola tradicional de pintura. Mas, com o andar da vida, abandonaram o perfeccionismo de pintar como se fossem retratistas e acabaram migrando para o cubismo. Mas isso nunca poderia ser o contrário. Uma pessoa que faz riscos não é capaz de fazer um retrato, mas o inverso é verdadeiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter a técnica até para abandonar a técnica. Até para não usar isso nas suas imagens, se você decidir que não é o caso. Então, é interessante isso, porque eu não estou dizendo que o fotógrafo ou qualquer artista ele deve se ater às regras ou às técnicas tradicionais de fotografia. Não. Não, de jeito nenhum. Eu só digo que você tem que dominar isso para ter a liberdade de botar isso na tua imagem ou não colocar isso na tua imagem. E no momento do clique, a gente tem que cuidar um pouquinho desse momento, equilibrando técnica e inspiração. Por exemplo, imagina que a gente está numa sessão fotográfica e por interferências externas a gente acaba se desconectando de nós mesmos e esquecendo da nossa introspecção, que a gente trabalhou antes do clique, esquecendo às vezes até de coisas básicas da técnica e fazendo cliques aleatoriamente. Isso não é bom, mas isso às vezes acontece. E a gente, como fotógrafo, a gente tem que fazer valer a nossa voz interna para nós mesmos, né? Então, por exemplo, um exemplo prático disso é você fotografar e a cada momento olhar no LCD da câmera. Eu não faço isso. Eu evito olhar no LCD porque isso me desconcentra. Eu quero, quando eu estou numa sessão fotográfica, me concentrar naquilo e poder interpretar o momento e reagir às surpresas que surgem durante o caminho. Mas para isso você tem que estar muito conectado com você mesmo. E então, como regra, eu criei isso para mim, de não ficar toda hora olhando. Não esquece isso. E hoje em dia é muito difícil a gente conseguir contornar essa ansiedade ou do cliente ou da modelo. Isso é uma coisa surreal, porque como é que você poderia fazer uma obra de arte, né? Se fica alguém falando, ei, deixa eu ver. Não, que país é esse? Que mundo é esse? Sim. Imagina, olha que situação. Imagina um pintor espanhol que eu admiro muitíssimo, que é o Goya. Ele tem duas obras famosérrimas no mundo inteiro e que eu admiro demais, que o nome em espanhol é La Marra Desnuda e La Marra Vestida, que pode ser traduzido como a mulher
desnuda ou a mulher vestida. Certo. E são retratos que ele fez da Duquesa de Alba. Isso na década de 1790, 1800 e pouco, por aí. Essas duas obras estão uma do lado da outra, numa sala única, reservada, dentro do Museu do Prado, em Madrid. É um espetáculo, vale a pena, quem tiver a oportunidade de visitar, vale muito a pena. E hoje pode ver virtual esses museus também, é bem legal. Pode ver virtual. Então, olha que sensacional essa comparação. Imagina o Goya lá no estúdio dele, aqueles panos, aquelas coisas antigas tal. Tá lá a Duquesa de Alba nua, num sofá todo lindo de morrer. E imagina se ele fizesse cada pincelada e virasse a tela para ela olhar se ela está sendo bem retratada. Imagina que naquela época os pintores, aliás, eu acho que isso foi uma coisa que a gente poderia até, sei lá, adoraria que isso tivesse sido mantido até o nosso século XXI. Que é o seguinte, o pintor, quando ele está em processo, né, ninguém vê a imagem. Ele cobre com um tecido. E a sala, o estúdio, é fechado, é trancado. Por quê? Você vê uma imagem antes de ela estar pronta, é uma invasão sem par. E hoje, a gente, como fotógrafo, não preserva isso. Sinceramente, eu luto bravamente. E ainda falo para os meus clientes. Eu falo assim, olha, é o seguinte. A gente vai fazer a sessão fotográfica aqui. Você vai ficar linda ou lindo, não importa. Tudo vai andar da melhor forma possível. Mas nem você, nem eu, a gente vai ver as imagens durante a sessão de fotos. Combinado isso? Tem uns que concordam, outros que não. Os que não concordam ficam tristes, porque eu continuo seguindo essa minha forma de trabalhar. Certo. Mas isso é uma enorme exceção hoje em dia, né? É uma enorme exceção. Mas, então, assim, isso eu estou dizendo dentro de um ambiente fechado, né? Agora, se a gente está fotografando, por exemplo, no deserto, as circunstâncias de interferência são outras. Pode vir sei lá, uma tempestade de areia. Aliás, eu sei do que eu estou falando. Por experiência própria. Não, sinceramente, é uma coisa assustadora. Outra hora você vai contar sobre isso. Fica para uma outra ocasião. Mas, enfim, Certeza. as interferências são, por exemplo, uma tempestade de areia, ou então o calor, ou então a chuva, não importa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, na grande maioria das vezes, não todas, mas em quase todas as situações, o fotógrafo tem a chance de se manter fiel ao seu processo criativo. Né? E eu acho que é responsabilidade do fotógrafo não se deixar levar por essas circunstâncias externas dentro de estúdio ou até mesmo fora de estúdio. Né? É isso aí. Eu acredito também que o domínio da técnica é essencial e necessário para você poder ter essa conexão. Para mim, fotografia é expressão. Como que eu chego na expressão? Só se eu estiver conectado, não é verdade? Uhum. Aí, para eu estar conectado, eu não preciso estar tão preocupado com a técnica. Eu preciso dominar a técnica para não ficar o tempo todo clicando, olhando. Exato. Eu perco a conexão com as pessoas, né? Com o meu objetivo, que é o que você falou até agora. E é por aí. Então, as pessoas precisam entender que as coisas andam de mãos dadas aí. Inspiração, técnica, todas essas questões. Só que você colocou de uma maneira super linda, de uma maneira bem profunda, que é o que as pessoas não... Eu acho uma pena e, ao mesmo tempo, bacana, porque a gente aqui está falando assuntos que poucas pessoas falam, né? Uhum. E a fotografia é tão importante, tão linda, né? Nossa, você falou tanta coisa. Eu sempre digo que as pessoas teriam que ouvir. Demais. Não falou demais, não. Não, eu tô brincando.
dava para nós falar o dia todo e seria genial. Tanto é que tem algumas pessoas que dizem, nossa, você poderia ficar conversando o dia inteiro, eu ficaria ouvindo. É bem legal. Mas assim, nós vamos com certeza, vai ter outros encontros aí, né, Sim, Graziela? com certeza. Com Ó, certeza. então deixa eu te perguntar agora, e o que que é fotografia para você, para Graziela? Bom, a fotografia para mim é uma grande aventura. É uma aventura destemida para dentro de mim mesma e para fora. No sentido de que a fotografia transcende o meu núcleo particular. É uma forma da gente conhecer coisas diferentes. Através da fotografia, você pode ver a vida sob prismas novos, sobre ângulos impensados. A fotografia faz a gente conhecer novos horizontes, mas não só geograficamente falando. Novos horizontes também de formas de compreensão da vida, de estilos de vida, de gostos diferentes, sabores diferentes. Então, a fotografia é uma bênção, é uma forma muito bonita de viver. É como se fosse uma caminhada através de imagens, através de histórias que você cria, através de cenários que você inventa e que, muito fortunadamente, algumas vezes a gente consegue colocar tudo isso que a gente imagina em algo concreto e que a partir daí a gente tem a chance de compartilhar com os outros essa forma de viver e de ver o mundo. E quem sabe provocar um pouquinho as pessoas a também a viverem de uma forma mais intensa, mais entregue, mais rica, no sentido de conhecimento e possibilidades. Então, eu acho que fotografar, no fundo, é um jeito de viver, um jeito de você viver apaixonado pelas coisas, apaixonado pelo momento presente. Isso é importantíssimo, porque uma coisa que a gente às vezes esquece é que a nossa vida aqui nesse planeta, ela tem um limite claríssimo. Então, a fotografia dá a chance da gente engrandecer esse tempo, né, entre o nosso nascimento e a nossa morte. E quem sabe, as nossas fotos podem viver mais do que a gente. Então, a fotografia para mim é alguma coisa mágica, né, que transcende o tempo, que transcende a dor, que transcende o medo. E fotografar, como eu disse, é a própria. Ser fotógrafo é viver desse jeito. Não existe separação para mim entre a profissão e a vida pessoal, em termos da forma como eu vejo o mundo. Quando eu converso com alguém, eu tô tentando ali entender aquele alguém, estou ali tentando dialogar com aquele alguém. Mesma coisa quando eu fotografo. E quando a gente está fotografando pessoas, é muito interessante, porque fotografar é um jeito novo de ver as coisas. E ser fotografado é um jeito novo de se entender, de se ver. Então, o fotografado também tem esse benefício maravilhoso. E essa dialética é muito interessante, né? Do fotógrafo e do fotografado. É uma coisa muito, muito, muito especial. Então, eu acho que a fotografia para mim é isso, é essa aventura corajosa, né? De se conhecer um pouquinho mais e de alguma forma, driblar o tempo, né? O nosso tempo aqui na Terra. Eu acho que talvez esse seja o propósito da minha fotografia. Eu acho que é isso.
Bravo! Sensacional. Dito isto, Obrigada. dito isto, o que eu tenho a dizer, né, Graziela? Nossa, sensacional, incrível. Nós vamos fazer o seguinte, Graziela. Eu já tinha te falado, né? Mas nós vamos falar aqui para eles. Eu Tá. pensei em a Graziela, num próximo encontro, a gente vai decidir ainda quando vai ser, Uhum. a Graziela falar das fotos dela. A gente vai colocar uma imagem na tela e ela Uhum. vai falar sobre aquela imagem, né? Do processo, né? Como que foi. Ela vai Uhum. falar sobre a Aí obra tem dela. um monte de coisa para falar sobre qualquer rota. Porque depois de tudo isso que eu contei para você, para mim não tem uma imagem, vamos dizer, simples ou rápida, né? Sempre tem sempre uma história por Sim. trás, uma coisa assim, né? É isso. Nossa, as pessoas estão adorando, Graziela. Estão achando demais. Ai, que bom, que bom. É Aham. um prazer poder compartilhar todos esses pensamentos, né? Enfim, toda essa forma de entender a fotografia e de alguma forma, poder gerar algumas mínimas sementes, né? Nas mentes de quem está ouvindo a gente. E quem sabe, de alguma maneira, colaborar para imagens cada vez melhores, né? E cada vez de maior qualidade, com generosidade, sabedoria. Porque o que mais que a gente pode querer, além de se sentir bem nesse mundo e compartilhar esse bem-estar com os outros? E isso eu digo porque eu sou fotógrafa, mas se eu fosse pianista, talvez eu pensasse da mesma forma. E quando eu fui bailarina, séculos atrás, Que show! eu também pensava dessa forma e trabalhava para isso, né? E, e aí é aquela coisa, né? É uma viagem muito particular, né? De cada um, uma dedicação muito grande ao nosso tempo de vida, né? Então, não é o máximo a gente poder fazer da melhor forma possível e da forma mais bonita que a gente conseguir? Ah, eu acho que sim. É o máximo do máximo do máximo. Viva a fotografia em sua plenitude. É mais ou menos assim, né? Exatamente, exatamente isso, Eu estava exatamente. vendo parte da missão dos fotógrafos da Nat Geo ou das imagens que eles se propõem a divulgar a nível de revista, enfim, de rede social. Parte dessa missão, a pergunta é: o que essa imagem vai causar impacto ou que ela vai melhorar a vida das pessoas, né? Exato. Parte Nossa, isso desse é lindo demais. é parte Exatamente. desse pressuposto e outro pressuposto e que faz parte da missão deles, que é uma fotografia sem interferência, né? Tipo assim, então é na hora do clique. E daí entra tudo o que você falou, né? Uhum, Para eu uhum. chegar naquele clique lá, eu preciso ter tudo isso, né? É, Então, é essa a grande missão da fotografia. É você falou com tanta propriedade, né, com chave de ouro, eu digo assim, nossa, foi super importante. E eu te confesso que cada encontro nosso, eu aprendo tantas coisas que você não faz ideia. Acaba despertando em mim, na verdade, depois que a gente começou a fazer as lives, que a gente começou a conversar, eu uhum. acabei, tô percebendo, são novos olhares do Gabriel em relação à minha fotografia e como é a minha conexão com a fotografia. Então, isso é sensacional. Nossa, adorei ouvir isso, É, mas é porque verdade. é muito bom quando a gente consegue absorver alguma fala e usar aquilo em nosso benefício, né? É como você está dizendo, né? Você começou a, de repente, pensar algumas coisas um pouquinho diferentes, sobre um novo ângulo. Isso é fantástico. É realmente isso que a gente deveria fazer sempre.
né? Olhar as coisas com atenção e ver o que aquilo pode engrandecer a nossa arte, o nosso dia a dia, enfim, a nossa vida, né? Isso é o que conta, não é verdade? É verdade. Graziela, para nós fechar com chave de diamante, não é nem de ouro. Eu pergunto uma palavra e você responde com uma palavra o que te vem à mente. Combinado? Sim. Vida, Paixão, amor, sonho, Deus, tudo, paz. tempo. Amém. Namastê! Namastê! Namastê. Gratidão por hoje, né? Espero que a gente se encontre em breve. Gratidão.